Vidas que falam. Todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouçam como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Olá, muito bom dia. Graças a Deus, nós estamos a 2 passos do fim do ano. Hoje já chegamos na última segunda-feira deste ano. Louvado seja Deus que ainda nos mantém com a vida, apesar das vicissitudes e problemas. Vamos adorá-lo em oração. Nosso eterno Deus, bendito Salvador, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, esta manhã pela tua misericórdia e bondade. Obrigado pelo teu santo amor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado paterno para conosco. Hoje, nós queremos buscar a tua palavra como âncora para nos sustentar, para nos fortalecer e para nos trazer esperança para o amanhã. Fique conosco, Senhor, e santifica-nos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje diz-nos, primeiro, o mais importante. O que é o mais importante? Mateus 6,33 responde-nos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus havia terminado de falar sobre as solicitudes da vida, aquilo que nós andamos à busca e à procura dele. E a conclusão de tudo isso, ele nos aconselha e nos ordena. Porque aqui vemos que o verbo está no imperativo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais. Todas aquelas solicitudes da vida vos serão acrescentadas. Essa promessa jamais falhará. Se está falhando, é porque nunca fizeste como Jesus ordenou. Não podemos desfrutar o favor de Deus a menos que cumpramos as condições sob as quais esse favor é concedido. Existem condições. Quando se trata de bênçãos, Deus tem 2 qualidades de bênção, ou podemos dizer categorias de bênção. Bênçãos temporais e bênçãos espirituais. As bênçãos que ele concede segundo o favor dele, segundo as condições, e as bênçãos que ele concede temporalmente. Não existe nenhuma condição para que você tenha sol, água, luz. Se você crê ou não crê em Jesus, se busca-lhe primeiro ou não. Ele colocou na natureza. Mas existem bênçãos que você tem que cumprir certas condições para você receber. Assim fazendo, nos virá aquela paz quando cumprimos as condições. Virá aquela paz, contentamento e sabedoria que o mundo não pode dar nem tirar. O espírito humilde e o coração agradecido elevar-nos-á acima das pequeninas provas, assim como das reais dificuldades. Quanto menos fervorosos, ativos e vigilantes formos no serviço do Mestre, tanto mais a mente demorará no próprio eu, fazendo de um pequeno monte montanhas de dificuldades. Estamos a ver uma das condições e um dos problemas. Como é que é a nossa vida? É uma vida fervorosa e ativa e vigilante no serviço do Mestre? Se não, eis porque nós ficamos tão apavorados com pequenas dificuldades, problemas e nos concentramos muito no próprio eu. A responsabilidade da causa de Deus posta sobre Moisés tornou-o um homem de poder. Enquanto por tantos anos apacentava os rebanhos de Jetro, que era o seu sogro, obteve uma experiência que lhe ensinou a verdadeira humildade. Quando Moisés fugiu do Egito, veio parar aí no deserto de Midian, e ali, apacentando as ovelhas do seu genro, do seu sogro, ele aprendeu a lição de humildade.
A ordem de libertar Israel parecia avassaladora, mas no temor de Deus, Moisés aceitou a incumbência. Era uma obra desafiadora. Sair com um bordão na mão para ir libertar 600.000 homens, sem contar crianças e mulheres, e da mão de um poderoso rei, era uma obra avassaladora. Mas como Moisés aprendeu o caminho da humildade, no temor do Senhor ele aceitou essa incumbência. Mas não o aceitou e deixou de se fazer nada, sem fazer nada. Ele não rebaixou a obra ao nível da sua deficiência, mas no poder de Deus fez o mais sincero esforço por elevar-se e santificar-se para a sua sagrada missão. Eu sou deficiente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Moisés pôs o eu de lado e santificou-se, fez os esforços de santificar para essa sagrada missão. Esta é a condição que muitos de nós falhamos nele. Por isso, às vezes, não vemos as bênçãos de Deus. Por isso, às vezes, não temos paz. Porque não fazemos esforço para nos santificarmos e consagrarmos unicamente para o serviço de Deus. Queremos trabalhar, como diz os povos populares, queremos trabalhar com 2 bicos, andar com os 2 pés. Queremos trabalhar para Deus e para o diabo. Moisés jamais se teria preparado para a sua posição de confiança se esperasse que Deus fizesse a obra em seu lugar. Virá luz do céu aos que sentem necessidade dela e que a buscam como a tesouros escondidos. Virá luz do céu. Se você tem buscado esta luz como tesouros escondidos, fazendo a tua parte, esforçando para se santificar e consagrar ao Senhor, você será abençoado. Todas estas coisas que o Senhor falou, Ele acrescentará, porque Ele prometeu. Se nos encolhemos num estado de inatividade, disposto a ser controlados pelo poder de Satanás, Deus não nos enviará a sua inspiração. Estado de inatividade leva-nos a estar sob o controle de Satanás. E uma pessoa guiada por Satanás, como Deus pode lhe dar inspiração? Como o Senhor pode lhe abençoar? Como pode lhe dar sabedoria? Ele ia ser pior do que o diabo. A menos que exerçamos ao máximo os poderes que nos conferiu, permaneceremos para sempre fracos e ineficientes. Deus nos concedeu poderes. Deus nos concedeu faculdades mentais, físicas e espirituais para que possamos nos santificar e consagrar ao seu serviço e sermos abençoados. Muita oração e o mais vigoroso exercício mental são necessários se quisermos estar preparados para fazer a obra que Deus nos quer confiar. Quanto tempo nós oramos? Quanto tempo nós andamos vigilantes? Quanto tempo nós esforçamos mentalmente, fazendo exercícios vigorosos mentalmente, de memorizar, de estudar a palavra do Senhor, de compreender a palavra do Senhor, de andar na santificação, de guiar a nossa mente no que é justo e reto. O apóstolo Paulo conhecia bem a necessidade de buscar primeiro o reino de Deus, que em Colossenses 3 ele disse: se já morremos com Cristo, agora vivamos com Ele olhando para o alto, buscando as coisas de cima. Hoje nós encontramos cristãos preocupados com as coisas dessa terra, mesmo vendo o fim chegando. Mais trabalho, mais dinheiro, mais negócios, mais corridas, mais vaidade, mais luxúria e menos de Deus. Mas mesmo assim, reclamam as bênçãos do Senhor. Como Deus pode nos abençoar? Queridos amigos, a nossa lição para terminar diz: muitos jamais alcançam a posição que bem poderia ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que eles mesmos teriam força, dadas por Deus, para fazer. Todos os que se preparam para a utilidade nesta vida têm de ser educados pela mais severa disciplina mental e moral, e então Deus os ajudará,
combinando com o esforço humano o poder divino. Disciplina severa, mental e moral. Então o Senhor colabora. Como é que está a tua mente? Uma mente desequilibrada, que pensa mais nas coisas terrenas do que as espirituais. Uma mente que não suporta a tentação. Uma mente que treme diante de uma tentação e vacila. Como é que está a tua moral? O que é que está intoxicando a tua mente? Hábitos maus não se vencem por um esforço singular. Unicamente mediante longa e rija luta é dominado o próprio eu. Hábitos maus não se vencem por um esforço singular. Eu sempre digo para os meus filhos, muitas vezes eu falo para eles, olha, é bom que a gente arranque a semente antes que ela dê raiz. É bom que a gente arranque a árvore quando ela é pequena, porque quando já é grande e já tem a raiz profunda, o trabalho é maior e o esforço é maior. Às vezes exige grandes máquinas para arrancar esta árvore. E o pecado é este. O pecado é assim. O eu, para ser destituído, para que Cristo possa aparecer na nossa vida, não é fácil. Então, querido amigo, ao terminar este ano, hoje dia 30, pense e reflita. Como é que está o teu eu? O que sobressai na tua vida? É os teus desejos ou os desejos de Deus? Qual é a tua principal busca? Ontem eu estive a falar com os meus filhos e eu comecei a lhes perguntar qual é a vossa prioridade para o próximo ano. Pergunta para você, qual é a tua prioridade para o próximo ano? Reveja o ano que passou e veja qual é a tua prioridade para o próximo ano. Que Deus te ajude a colocar como prioridade Deus em primeiro lugar. E isso exigirá esforço e luta forte para que Deus possa realmente brilhar na tua vida. Tenha uma boa preparação para o fim do ano. Em nome de Jesus. Amém.